Foi Humberto Eco que disse que a internet deu voz para uma legião de imbecis e que a internet permitiu que o imbecil se equiparasse ao estatuto do sábio. Isso é uma coisa muito interessante e é esse o assunto do nosso vídeo de hoje, tá? Internet, imbecilidade e outras coisas. Se você curtiu, tá? Se você acha que esse assunto vai ser da hora, já digo pra você, já começa deixando aquele like nervoso e fazendo a sua inscrição aqui pra você não perder as reflexões diárias aqui do nosso canal, tá? Então eu vou começar justamente com essa reflexão do Humberto Eco, que é riquíssima, tá? Humberto Eco, se você não sabe, um dos maiores escritores da contemporaneidade, escreveu O Nome da Rosa e é assim, um autor celebradíssimo. Não celebradíssimo porque é o mais vendido, isso não quer dizer, o fato de vender não significa que ele seja bom. Eu sempre faço essa análise quando as pessoas falam: ah, Pablo, mas veja só, fulano tem 1 bilhão de visualizações, Cicrano vendeu 5 milhões de livros. Isso não quer dizer, McDonald's vende pra caralho e nem por isso é bom, nem por isso faz bem pra saúde, certo? Então é algo muito importante pra gente partir, pra gente ter o nosso ponto de partida pra nossa reflexão. E aí veja que interessante, a internet é um fenômeno tão curioso porque há dois lados disso, né? Ao mesmo tempo em que, entre aspas, se democratiza o acesso ao conhecimento, porque basta que você tenha um aparelho celular, um computador e conexão à internet, você consegue acessar praticamente todo tipo de conhecimento e também consegue postar na internet, deixar ali, compartilhar, digamos assim, qualquer tipo de conhecimento. Por que eu disse que é meio democrático, coloquei esse democrático entre aspas? Bem, primeiro porque quando nós vemos qualquer um que tenha, essa oração restritiva aí, que tenha, já mostra que a democratização não é tão plena assim, porque afinal de contas, nem todos têm o aparelho celular, ou o computador, ou mesmo o acesso à internet. Muita gente nem pode assistir esse vídeo até o fim, em razão da sua quantidade de dados, que pode acabar, né, até o fim da transmissão. Então, é algo bastante interessante, porque talvez seja interessante dizer que a internet pretende ser democrática. Talvez utilizando essa terminologia, nós estaremos aí num terreno um pouco mais inteligente de reflexão. Ela pretende ser democrática, mas não é essencialmente. Ainda há outro ponto importante. Quando nós pensamos que se trata de uma forma democrática de obtenção e de divulgação de conhecimento, lembre-se de que na internet você ganha espaço da mesma maneira que você ganhava espaço na televisão. Como? Pagando. As marcas que queriam ter o seu produto ali sendo mostrado no horário nobre faziam o quê? Pagavam. A mesma coisa acontece com os youtubers, com os instagramers, com as pessoas que são chamadas de influenciadoras digitais. Quando elas vão divulgar algum produto ou algum serviço, elas recebem por isso, certo? É a lei da oferta e da procura, funciona daí também. Quem é que tem um espaço hoje para divulgar? Então, quando foi que você pensou que, por exemplo, um quadrado de 600 por 600, pensando aqui na dimensão de pixels, né? Quando você imaginou que isso fosse ter o mesmo valor de aluguel de um terreno? Porque é muito interessante você pensar que uma pessoa pode chegar a cobrar 1.000, 2.000, 3.000, 5, 10, 20 mil reais por um post no Instagram, entendeu? Então, aí você tem essa revaloração e isso passa para o mundo virtual. Aí você pensa assim, tá, você quer dizer então, Pablo, que o mundo virtual reconfigura algumas relações? Exato. E mesmo as relações do próprio capitalismo são reconfiguradas nesse mundo virtual. Algo que é extremamente relevante para a nossa reflexão é, do mesmo modo que você acessa o conhecimento e pensa postar o conhecimento, ele é filtrado, ele é passado ali por uma peneira, que é a peneira dos algoritmos das redes sociais, em que você
posta, ou os algoritmos que direcionam os mecanismos de busca lá que você coloca no seu blog, ou, enfim, tudo isso passa pela manipulação algorítmica, e essa manipulação algorítmica também serve aos interesses empresariais. Então, nem tudo que você compartilha vai ser ouvido. Talvez você tenha conhecimentos riquíssimos dentro de um blog e talvez esse blog tenha ali 2, 3 acessos por mês, entendeu? Aí você pode pegar, por exemplo, outro caso de uma pessoa que tem um conteúdo extremamente fútil ou inútil, vamos pensar nessa terminologia, que tem ali 5 milhões, 6 milhões de inscritos num canal, tá? Então, na verdade, existe um canhão da web, e esse canhão funciona tanto para o bem quanto para o mal. Agora veja que interessante. Por que eu abri esse vídeo? Eu abri esse vídeo para falar sobre algo que acontece comigo, tá? Eu tenho ali alguns seguidores, se você faz parte do meu canal aqui, você acompanha isso eventualmente. No meu Insta, muita gente aparece ali para tirar dúvidas, etc. Mas o que começou a chamar a minha atenção é, de uns meses para cá, essas dúvidas ficaram estranhas. Como assim? Então, de vez em quando alguém mandava: professor, você pode me explicar como é que eu uso a palavra me e como é que eu uso a palavra mim? Eu já achava isso meio estranho, porque é um conhecimento relativamente básico. Depois, perguntas do tipo: professor, qual é a diferença entre está e esta? Né? Com acento e sem acento, e estar, o verbo no infinitivo. Beleza. Aí, algumas coisas muito estranhas começaram a aparecer. Do tipo: professor, qual é o certo? Dormir com o ou dormir? D-U-R-M-I. Aí eu comecei a achar estranho. Por quê? Porque a galera pergunta e não tem... eu sempre respondo com uma pergunta. Apesar de o Kiko, o Seu Barriga e toda a galera do Chaves dizer assim que somente os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta, eu respondi com outra pergunta. Você já viu isso em algum lugar? A pessoa escrevendo dormir, né? Dormir. O I, em vez de dormir, ele pode dormir. Você já viu que escrevendo ele pode dormir desse jeito? E aí as pessoas falam assim: tenho muitos amigos que escrevem assim. Isso significa que a pessoa está pautando seu conhecimento de natureza ortográfica com base naquilo que ela está lendo nas redes sociais. Porque a rede social aceita qualquer coisa. Onde seria o local para você tirar essa dúvida? Você deveria tirar essa dúvida no dicionário, certo? Porque existem aplicativos de dicionário também. Do mesmo jeito que ao da rede social, você poderia baixar uma porcaria de um dicionário e tirar a dúvida no dicionário. Uma consulta mais rápida, inclusive, do que você mandar a dúvida para mim. Talvez eu nem consiga responder e tirar essa dúvida no dicionário. E aí o que eu comecei a perceber? As pessoas dão sempre a mesma justificativa. Eu já vi isso em vários lugares. O que eu comecei a refletir, né, a respeito do que eu comecei a refletir, que lugares? Evidentemente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tá? Em todas as outras redes que são democráticas e permitem também que você escreva qualquer abobrinha. E aí é interessante pensar sobre como a rede democratizou, inclusive democratizou a imbecilidade. Hoje qualquer um também tem o direito de ser um imbecil. Hoje qualquer um também tem o direito de desaprender. Por quê? Porque basta que você olhe aquilo e pense: opa, eu estou vendo isso publicado na internet, então é claro que isso está certo. Eu não preciso confrontar. Ou talvez eu esteja escrevendo de uma maneira errada, porque não está como está aqui na internet. E talvez essa pessoa que tem aqui 5 milhões de visualizações saiba muito mais do que eu. E você deixa por isso. E aí a situação se complica. Porque eu falei até aqui de conhecimento de ordem gramatical, que é um conhecimento que você consegue adquirir se você pegar uma gramática, se você pegar um dicionário, se você até mesmo assistir a uma aula aqui no YouTube.
Agora você pode parar para pensar a preocupação ou o caos informativo que é esse mesmo princípio incidindo sobre política, incidindo sobre história, incidindo sobre outros conhecimentos caríssimos à sociedade. Então, essa reflexão serve justamente para você poder desenvolver uma opinião sobre e argumentar a respeito, se você tiver isso em alguma redação, ou se você tiver que raciocinar a respeito, ou mesmo para você poder formar a sua opinião sobre isso. Já parou para pensar que coisa mais complicada é essa democratização do conhecimento, em que você pode achar pessoas aí apresentando cálculos para comprovar que a Terra é plana, né? Apresentando dados manipulados, vídeos manipulados, informações manipuladas, única e exclusivamente para conseguir um like, né? A gente vive na geração dos mendigos de like. Isso é extremamente venenoso, isso é extremamente perigoso. Enfim, essa era a reflexão de hoje, tá? E eu encerro com a mesma frase do Humberto Eco, que é uma paráfrase, evidentemente, né? A internet deu voz a um bando de idiotas e colocou o imbecil no mesmo patamar do sábio, né? Então fica aí para você refletir. Se você curtiu, deixa o seu comentário. Se você não curtiu, vamos debater aí, né? Esse é um espaço para você trocar uma ideia e deixar aí a sua opinião. Valeu? Aquele abraço, até o nosso próximo vídeo e força, guerreiros!